tarde, pessoal! Vamos lá finalizar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós tivemos 3 aulas ao vivo de português, onde nós trabalhamos os marcadores de tempo. Lembram? Quem não lembra, volta lá na apostila para poder relembrar um pouquinho do que a gente falou. O que são os marcadores de tempo? Então, se você colocar na página 33, você vai ver que lá tem vários exemplos de marcadores de tempo, que é o dia, o hoje, que é o dia hoje, ontem, antes, depois, imediatamente, em seguida, amanhã, depois de amanhã, no mês seguinte, tá? Tem várias outras expressões que a gente utiliza que nós chamamos de marcadores de tempo. Por que eles são marcadores de tempo mesmo? Porque eles relatam algo em um tempo do passado, do presente ou do futuro. Nessa nossa produção oral, vocês irão utilizar os marcadores de tempo mais referentes ao passado. Por quê? Porque se vocês lembrarem, o nosso módulo de abertura foi a experiência, um relato de experiência pessoal. Lembram? Então, aqui nessa página, a gente viu o relato de uma menina contando sobre a sua infância, não é mesmo? Então, lá ela contava algo que aconteceu na sua infância. Ela falava da Suzy, que era sua boneca. Lembram? Então, vocês agora irão também fazer um relato de experiência pessoal oral. A proposta da apostila, que funciona de modo interacionista, que é a interação com o outro, você iria formar uma dupla, escolher um fato, um acontecimento da sua vida e iria contar para o colega, certo? Como nós não estamos em sala de aula, então este momento não vai poder acontecer desta forma. O que nós iremos fazer? Você vai pensar em algum acontecimento, algo especial, algo que você goste, algo que aconteceu, ou algo triste também, algo que marcou a sua vida, porque a nossa vida não é só feita de alegrias, né? Nós também somos feitos de alguns momentos que não são tão alegres, mas que acabam nos fortalecendo e constituindo quem nós somos. Então, você pode escolher um fato relevante, um fato importante, um fato especial, pode ser feliz ou pode ser triste, que você irá contar, lembrando de utilizar os marcadores de tempo. Então, pensem nesse fato e façam esse relato oral para um familiar, tá? O que você pode contar? Um aniversário que foi legal, que vocês fizeram um passeio para o Beto Carreiro, por exemplo, ou algo da sua infância que você lembra, você ainda está na infância, né? Mas um momento específico da sua infância, ok? Então, você irá contar para um familiar ou para um colega esse fato, este relato oral da sua experiência pessoal. Combinado? Então, pensem, estruturem como vocês vão contar. Lembrem que um relato oral, assim como uma história, assim como uma narrativa, ela tem um início, um meio e um final, certo? Tentem utilizar as pronúncias corretas e bem completo, essa sua fala tem que ser bem completa, ok? Então, façam isso e depois voltem, que a Prof. Paula vai explicar a nossa produção de texto de hoje. Conseguiram? Escolheram? Contaram? Agora vem a segunda parte da nossa atividade dessa nossa última aula de hoje. Hoje, videoaula, nós teremos 2 videoaulas, que uma complementa a outra. A produção oral, a produção de texto e a contação de história, que completa a nossa terceira, quarta e quinta aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Se você fez o seu relato, agora é o momento de você escrever o seu relato. Lembram que a autora que fez a narrativa, o relato de experiência pessoal, ela fez por escrito, ok? Vocês farão a mesma coisa. Vocês irão estruturar o texto de vocês. Lá na página 37, tem as indicações do que vocês precisam fazer.
ok? Então, ó, era para a Prof. Paula dar uma folha avulsa, como pede a apostila, mas vocês já sabem, né? Peguem uma folhinha de caderno, uma folhinha qualquer e façam essa escrita à mão, depois vocês vão passar para o formulário, ok? Então, vamos lá. Você registrará o mesmo relato que acabou de fazer para o seu familiar, sobre um acontecimento da sua vida que tenha sido importante para você. Escrita. No seu texto, você deve utilizar marcadores de tempo para mostrar quais acontecimentos vieram antes e depois de algum fato relevante. Há outros marcadores que também podem ser adotados, como imediatamente, em seguida, amanhã, depois de amanhã, no mês seguinte. Eles ajudarão seu leitor, que é a pessoa que vai ler o que você vai escrever, a entender melhor cada fato do acontecimento que você estiver relatando, ok? Página 38. Revisão. Depois que você fez toda essa escrita do seu relato, dessa experiência pessoal que você teve e que você contou para um familiar, você vai escrever ele todo, lembrando de usar os sinais de pontuação, parágrafo. Não pode esquecer de dar um título, então dê um título, parágrafo. Se você vai relatar um diálogo, 2 pontos, parágrafo, linha nova, parágrafo, travessão, ok? Lembrem de usar a pontuação correta e de usar a escrita correta também. Evitem, e daí? E daí? Eu fui lá na casa da minha avó, e daí aconteceu assim, assado, cozido, ensopado. E daí, depois nós fomos... Evitem o e daí, ok? Eu sei que na idade de vocês o e daí ele é muito presente, não usem o e daí. Usem então, portanto, logo depois, em seguida. Usem os marcadores de tempo, tá? Substituam o e daí. Quando vier o e daí na cabecinha de vocês, lembrem, e daí não pode. O que eu vou usar no lugar do e daí? Ok? Então, vamos lá. Conferir se as palavras estão escritas corretamente depois que você terminou de escrever. Caso tenha dúvida, você pode mandar mensagem para a Prof. Paula ou pedir para algum familiar ajudar você. Tentar localizar no tempo se conseguiu utilizar os marcadores de tempo, que fazem parte dos relatos pessoais. Caso haja tempo, volte a encontrar a pessoa com quem você fez o relato pessoal, esse relato oral, de quem você ouviu o relato e para quem também contou o seu. Mostre o seu texto, o texto que você produziu. Então, para a pessoa que você fez o seu relato pessoal, mostra para ela o texto para que ela possa ler e se encontrar dentro da história que você contou, certo? Em seguida, confira a grafia das palavras registradas. Veja se a caligrafia do seu texto está legível, muito importante, tá? Ouvindo as observações do colega ou do professor. Isso não vai acontecer porque nós estamos num modo diferente de aula. Faça as mesmas indicações para o texto do colega. Se é necessário, reescreva-o para deixá-lo legível. Então, vocês primeiro vão fazer ele numa folha de papel, porque o movimento da escrita é importante, principalmente quando se trata de produção textual. Lembrem-se de utilizar os sinais de pontuação, lembrem-se da grafia correta, lembrem-se de tentar fazer um texto coeso, né, com meio, fim, começo, meio e fim, ok? Tentem não se perder no meio do relato oral, certo? Feito isso, meus amores, vocês vão lá no formulário e passem esse texto que vocês escreveram para o formulário e enviem para a Prof. Paula, certo? Já estou morrendo de curiosidade para saber o que vocês escreveram. Combinadinho? Beijo no coração e não percam a nossa contação de história de hoje.